Graça e paz a todos. Nós estamos aqui não como uma pregação e nem como um estudo, mas trazendo aqui, falando sobre o projeto, sobre as 4 estruturas dinâmicas do GECEL. Isso é muito importante, porque primeiro eu quero responder algumas questões relacionadas e algumas considerações relacionado às 4 estruturas dinâmicas do GECEL. Então, o primeiro é que faz essas 4 estruturas dinâmicas, o GECEL vivendo essas 4 estruturas dinâmicas, faz com que o GECEL, ele simplesmente ele fique apático, né, sem vida. Praticamente ele segue um ciclo aonde ele passa pela comunhão, ele passa pelo evangelismo, ele passa por uma liderança forte, uma preparação até enviar pessoas que ele próprio qualificou. Então, a gente, trabalhando essas 4 estruturas dinâmicas do GECEL, isso implica em quê? Implica, na verdade, em resposta onde a pessoa fica perguntando por que o meu GECEL não cresce, por que eu não tenho eficiência dentro do meu trabalho, do meu GECEL, por que o meu GECEL não é dinâmico, não é empolgante, enfim. Então, na verdade, é para essas 4 estruturas dinâmicas faz com que a gente saia desse ambiente fechado que a gente não consegue ter uma luz, né? Que a gente não consegue ter um direcionamento. E essa estrutura, o GECEL vivendo essas 4 estruturas dinâmicas, ela caminha para um movimento, para uma multiplicação, para um acolhimento. Então, é dentro dessa ideia que a gente está trabalhando, que a gente vai falar aqui, né, nesses momentos, o que responde, como eu falei, por que eu não consigo gerar líder ou líderes, né? Como fazer para multiplicar o meu GECEL, como fazer um evangelismo dentro do meu GECEL, como que eu faço para fazer o meu GECEL funcionar melhor. Então, é dentro dessa ideia que o GECEL, que essas 4 estruturas dinâmicas, ela entra como porta de entrada. Quando a gente fala de porta de entrada, é onde as pessoas poderão entrar, serem tratadas, acompanhadas, discipuladas e chegar até o batismo, através do seu GECEL. Então, uma outra coisa importante é que a gente entende que todo GECEL tem que ter essas 2 portas. Qual porta, pastor? A porta do evangelismo e a porta do discipulado. Não basta só evangelizar, você tem que cuidar, querido. Então, o GECEL, ganhei, e tem gente vindo aqui, tá, beleza, você evangelizou, mas agora tem que entrar parte do discipulado. E essas 4 estruturas dinâmicas, ela entra exatamente aí. Né? Na verdade, a gente diz aqui que não existe um avião com uma asa só. Tem que ter as 2 asas, né? Uma que consolida e outra que multiplica. Então, isso é muito importante, esse equilíbrio, já o GECEL vivendo esse equilíbrio. Uma outra coisa que a gente precisa entender dentro dessas 4 estruturas dinâmicas aqui, é uma questão que foi o próprio Jesus, né? Quando ele disse para ir. Ele disse, ide e fazei discípulo. Não aceitar Jesus, ele ide e fazer discípulo. E discípulo requer um processo, é um trabalho, é uma dinâmica, não é assim que se faz discípulo. Então, a gente passando por aqui, para a gente deixar, né, grifar essas partes importantes. Esse projeto de evangelismo tem uma alta taxa de êxito, de resultado, de multiplicação de vida aos pés de Cristo. Né? Então, a gente vê que em muitas igrejas e muitas outras instituições que praticam, que vivem essa dinâmica, isso acaba acontecendo muitas multiplicações. Claro que umas mais, outras menos, depende muito da liderança, depende muito o quanto o líder vai levar a sério, né? Depende muito da qualidade da liderança. A gente não pode pular etapa. A gente não pode pular etapa porque a gente sempre fala isso, por causa de um pouquinho de gasolina, a gente não chega no destino exato. Por causa de um botão, a gente não usa a roupa adequada, né?
Então a gente precisa entender que os pequenos detalhes, eles são importantes sim. Então é um desafio para todos nós. Saímos da nossa zona de conforto para entrar, na verdade, na zona de confronto, em abrir a nossa agenda, abrir o nosso tempo, abrir para o quê? Para o reino de Deus. Então, quando a gente está falando sobre essas 4 estruturas dinâmicas, que a gente ainda só está na parte introdutória, eu queria apresentar para você aqui Lucas capítulo 9. Né? E Lucas capítulo 9, logo no versículo, não vai dar para ler todos os versículos, mas depois você vai poder desenvolver isso daí. Primeira coisa, em Lucas capítulo 9, Jesus convoca. Segunda coisa que Jesus faz, em Lucas capítulo 9, Deus ele dá autoridade para os discípulos. Então, você é convocado para quê? Para alguma coisa. Mas é só para ir? Não. É dado autoridade também, para não ir sem autoridade. Então, Lucas capítulo 9, a gente vê Jesus convocando, Jesus dando autoridade, depois Jesus envia para pregar o reino, tudo em Lucas capítulo 9. Em Lucas capítulo 9, 3, disse assim, ó, nada leveis. Jesus ainda aborda assim, ó, dizendo, ó, nada leveis convosco para o caminho, nem cajado, nem alforge, nem pão, nem dinheiro, nem qualquer de vós tenha 2 túnicas. Ó, o que Jesus chega a dizer. Sabe o que Jesus estava querendo dizer? O suprimento e o sustento, quem dou sou eu. Quem vai dar e quem vai suprir vai ser eu. E uma outra base que nós temos dentro desse projeto, que são as 4 estruturas dinâmicas do GECEL, é Lucas capítulo 10. Em Lucas capítulo 10, Jesus prega, ou melhor, ele pega 70 discípulos, 70, a comissão dos 70, e ele dilui. Olha só a estratégia de Jesus. Eu pergunto para você, e ele precisava fazer isso? Mas ele fez isso, ele pegou 70 e ele diluiu em 2 em 2. O próprio Jesus dilui por caminhos diferentes, para pregar o evangelho. Você já parou para analisar isso? Por isso que às vezes a pessoa pensa assim, isso não precisa não. O próprio Jesus se utilizou de estratégias, de maneira, de mecanismo, para poder pregar, para evangelizar. Então, Jesus pega as 70, dilui em 2 e manda por caminhos diferentes para pregar. Ainda diz assim, em Lucas 10, 3, que vai ter dificuldade, que é uma missão. Em Lucas 10, 6 diz, mas que ele ia conceder a casa, e ele diz, as casas se abrirão, e Jesus diz em 10, 7, que tem que ter foco. Jesus diz em 10, 9, que é para anunciar o evangelho. Então, isso aqui é só como base para a gente entrar dentro do assunto das 4 estruturas dinâmicas. As 4 estruturas dinâmicas do GECEL. Uma coisa eu posso falar, não tem como não crescer, não tem como não evoluir. Eu quero resgatar o que eu falei aqui. Você pode até evoluir pouco, ou menos do que o outro pelo seu empenho. Mas se você colocar o seu coração, junto com a oração, com a palavra, com a dedicação, meu irmão, você vai conquistar, pode ter certeza, muitas vidas vão ser ganhas através do seu GECEL, com certeza, eu tenho certeza disso. Vamos entrar aqui, primeiramente, então, para falar sobre a primeira entrada, o primeiro fator dessas 4 estruturas dinâmicas se chama fator comunhão, que é o fator purê de batata. E esse fator comunhão, que é o purê de batata, eu quero falar com você em outro vídeo. Então, Deus te abençoe e você veja a segunda parte, o fator comunhão, que é o purê de batata.